Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa série Bem-vindo ao Vale. Nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre sexo biológico. No vídeo número 1, que foi um vídeo introdutório, a gente deu uma definição mais superficial. Agora a gente vai poder aprofundar um pouco melhor nesse assunto. Sexo biológico nada mais é do que uma definição científica baseada num conjunto de informações. E esse conjunto de informações engloba tanto a parte genética, os órgãos sexuais de nascimento, a capacidade de reprodução e as características físicas e fisiológicas da pessoa. Ou seja, olhando tudo isso em conjunto, é possível definir o sexo biológico da pessoa. Se a pessoa é macho, é fêmea ou se ela é intersex. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e definir esses termos agora. Para começar a falar sobre sexo biológico, a gente pode dividir as pessoas em dois grandes grupos. Pessoas diáticas e pessoas intersex. O que são pessoas diáticas? São pessoas que não são intersex. Ou seja, pessoas diáticas são pessoas que nascem com todas as características de um único sexo. Ou seja, uma pessoa que nasce com todas as características genéticas, fisiológicas, físicas e órgãos de reprodução sexual, todas essas características, a capacidade de reprodução, tudo isso de uma pessoa fêmea, essa é uma pessoa fêmea diática. E quando a pessoa nasce com todas as características do macho funcionante, essa é uma pessoa diática macho. E além desse grupo de pessoas diáticas, onde a gente tem a definição com todas as características de macho ou fêmea, a gente tem um outro grupo que são das pessoas intersex. Pessoas intersex são pessoas que não possuem todas as características de macho ou fêmea unicamente. Ou seja, são pessoas que estão ou seja, entre, né? A raiz inter significa entre. Intersex, ou seja, entre os sexos. Então elas têm definições biológicas entre os dois sexos. Podem ser alterações genéticas, podem ser alterações físicas ou fisiológicas, ou em relação à reprodução, ou em relação ao órgão sexual do nascimento. Então, sempre que alguma das características não estão totalmente dentro do padrão do macho e da fêmea, em termos biológicos, essa é uma pessoa considerada intersex. Pessoas intersex não são tão raras quanto a gente imagina. Os estudos dizem que são pelo menos 1,7% da população é intersex. Você pode achar que isso é muito pouco, mas 1,7% é a mesma quantidade de ruivos que a gente tem no planeta Terra, por exemplo. Ou seja, tem tantos ruivos no planeta Terra quanto existem pessoas intersex. E a gente não acha que ruivos são uma coisa tão rara assim que a gente nunca viu um. Ou seja, provavelmente você viu, convive, ou pode ser até que você seja uma pessoa intersex e não saiba que seja essa pessoa intersex. Muitas vezes a pessoa intersex só descobre a sua intersexualidade na adolescência ou na idade adulta, quando aparecem problemas de fertilidade, por exemplo. Porque nem sempre a pessoa intersex ela tem alteração no órgão genital. Então a gente pensa muito assim, que pessoa intersex é a pessoa que nasceu com os dois órgãos genitais. Isso não existe. Como a gente já falou no outro vídeo introdutório, é bom reforçar aqui, não existe hermafrodita na espécie humana, não existe o hermafroditismo. O que é o hermafroditismo? Hermafroditismo é um termo que a gente usa na biologia, na ciência, para definir um ser que tem os dois órgãos sexuais funcionais. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, nasceria com um pênis e com vagina e consegue reproduzir usando os dois. Isso é impossível na espécie humana, não existe na espécie humana pessoa que tenha nascido com os dois órgãos funcionais. Na espécie humana, a pessoa nasce com duas gônadas. Por isso é impossível na espécie humana ter os dois, porque ou as gônadas estão internas e se desenvolvem como ovários, ou as gônadas são externalizadas e, por ação dos hormônios, elas se desenvolvem como testículos. Então é impossível ter na espécie humana, por isso, hermafroditismo. Então o termo hermafrodita é errado, e além de ser cientificamente errado, também é um termo pejorativo, é um termo ofensivo. Então não se deve chamar as pessoas intersex de hermafroditas. Os estudos mostram que 1,7% da população é intersex, mas tudo indica que essa população seja muito maior do que isso, porque a maioria dos casos de intersexualidade são negligenciados. A pessoa pode morrer sem saber que é intersex. A intersexualidade pode ser reconhecida já no nascimento, tem uma genitália ambígua. Na puberdade também é outro pico de época onde a pessoa descobre a intersexualidade, porque ou a pessoa intersex
não desenvolve as características secundárias, às vezes, por exemplo, uma mulher que não desenvolve as mamas, ou um homem que não desenvolve pelos, ou uma mulher que não menstrua. Todas essas alterações, às vezes, quando vai investigar, descobre que a pessoa é intersexo. Não estou falando que toda pessoa que tem essas alterações é intersexo. Eu estou falando que nesse momento da consulta, da puberdade, é possível descobrir. É uma fase bem comum de se descobrir a intersexualidade. Na idade adulta, é em relação à fertilidade. Quando a pessoa tenta engravidar e não consegue, muitas vezes pode ser uma alteração de uma pessoa intersexo, que ela não possui todas as características necessárias para a reprodução. Às vezes também em algum exame acidental, o adulto vai fazer um estudo genético por algum outro motivo e descobre que tem alteração genética e por causa dessa alteração você é intersexo, mas nunca tinha percebido nada, nenhuma alteração física. Pode acontecer também. Existem algumas síndromes que podem ocorrer e podem gerar uma pessoa intersexo, como por exemplo a síndrome de Turner, X0, a síndrome de Klinefelter, onde a pessoa tem um Y, mas mais de um X, as síndromes que são chamadas de superfêmea, onde a pessoa não possui nenhum Y, mas possui mais de 2X, e a síndrome de Jacobs, por exemplo, que a pessoa possui mais de um Y, geralmente é XYY, e também é conhecido como supermacho. E essas características não é que ele vira um super-homem com poderes do Superman, é que essa pessoa possui alterações genéticas e por causa dessas alterações ela não vai ter todas as características que fecham a definição de sexo biológico masculino ou feminino. Mas é muito importante também a gente deixar claro que nem toda pessoa intersexo tem alteração genética, nem toda pessoa intersexo tem uma síndrome. A intersexualidade não é nenhuma síndrome nem uma doença, embora algumas pessoas que tenham síndrome possam ser intersexo, que são nesses casos que eu já falei. Muitas pessoas intersexo possuem, por exemplo, o cromossomo XX, mas não desenvolvem todas as características femininas, e muitas pessoas intersexo possuem os cromossomos XY e não desenvolvem todas as características masculinas. Antigamente, até mesmo na medicina, usava-se os termos distúrbios, disfunção ou doença. Hoje em dia, o termo correto são diferenças no desenvolvimento sexual. Essa correção dos termos foi feita porque muitas pessoas vivem de forma saudável, sem ter nenhum problema na vida delas em relação à intersexualidade. Muitas nem sabem que são intersexos e conseguem viver uma vida feliz e saudável, sem necessidade de intervenção médica, sem necessidade de intervenção cirúrgica ou nada disso. Falando em intervenção médica, intervenção cirúrgica, é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque muitas crianças intersexo são submetidas à cirurgia ao nascer ou ainda na infância, sem poder ter opinião sobre isso. Não são raros os casos em que as pessoas adultas descobrem que fizeram intervenções cirúrgicas nela e aquela aparência sexual definida pelo médico juntamente com a família não corresponde com a identidade de gênero que a pessoa tem no futuro. Ou muitas vezes a pessoa desenvolve características secundárias, hormonais, todas de um sexo biológico que não foi o mesmo que foi operado cirurgicamente quando ela era criança. O maior problema dessas intervenções é que elas podem causar sequelas permanentes. Uma pessoa que seria fértil pode ficar infértil, o órgão sexual da pessoa pode não funcionar, pode causar alterações de sensibilidade, pode causar alterações do prazer, a pessoa pode ter dificuldade de ter prazer por causa dessas intervenções e até mesmo incontinência urinária, a pessoa pode não conseguir segurar a urina porque nessas intervenções acabou interferindo em algum órgão que seria necessário para segurar, para conter a urina, né? É muito importante frisar que intersexualidade não é gênero. Intersexualidade é um sexo biológico. E a intersexualidade tem várias possibilidades dentro dela, que são vários graus de intersexualidade, vários tipos de alterações que podem ocorrer, que a pessoa não pode mudar, embora possa fazer uma cirurgia para mudar a aparência. Se ela é uma pessoa intersexo, ela vai ser uma pessoa intersexo para sempre. Uma pessoa intersexo pode ter qualquer gênero, assim como a gente já falou no início, qualquer combinação entre sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero pode ocorrer. Ou seja, se a pessoa nasceu macho, fêmea ou intersexo, ela pode se encaixar em qualquer uma dessas outras possibilidades de orientação sexual e de gênero. Porque o Brasil está muito atrasado em relação à legislação sobre isso. Malta, por exemplo, já tem desde 2015 uma legislação que proíbe qualquer tipo de intervenção médica ou cirúrgica em pessoas menores de idade, até que elas tenham total consentimento, conhecimento, capacidade de discernimento
em relação à identidade de gênero. A pessoa muitas vezes não tem alteração funcional, pode viver a vida inteira com um órgão sexual ambíguo, ter uma sexualidade saudável dessa forma. Não é obrigatório fazer uma cirurgia para definir se é homem ou se é mulher, para encaixar nos quadradinhos da sociedade de aparências da genitália masculina ou feminina. Como a gente falou, nem toda pessoa intersexo tem genitália ambígua. Eu achei necessário a gente começar falando sobre sexo biológico, porque é o que a maioria das pessoas entendem como o que é ser homem e o que é ser mulher. Então eu já queria deixar claro que além do ser homem e ser mulher biologicamente, né, que é o sexo biológico masculino e feminino, macho e fêmea, existe esse grande leque de possibilidades que é o leque da intersexualidade, que a pessoa nasce com essas alterações biológicas e pode ser saudável e feliz, em muitos casos sem nunca precisar de uma intervenção, tratamento médico ou cirúrgico. O próximo vídeo vai ser sobre orientação sexual e em breve também o nosso vídeo sobre gêneros. E se tiver alguma dúvida, assista de novo o vídeo, mande para as pessoas que você acha que precisam saber melhor sobre isso. E qualquer dúvida deixe aí nos comentários ou no @Zerzil, no Twitter ou no Instagram. Até semana que vem com o nosso próximo vídeo da nossa série Bem-vinde ao Vale.